para não ficar repetitivo, eu coloquei meu testemunho no papel e vou ler para os irmãos. Mas foi eu mesmo que escrevi. Então, meu nome é Viviane, eu frequento a comunidade Carisma em Osasco. Apesar da minha timidez de falar em público, estou com o coração abrasado em poder compartilhar essa minha experiência com vocês. Nasci em um lar católico, mas aos 6 anos passei a frequentar uma igreja evangélica. Há 30 anos atrás, a igreja evangélica parecia mais interessante por ter cultos atrativos, específicos para criança, enquanto na católica se tinha, eu não sabia, né? Me envolvi no ministério infantil e, por sempre gostar muito de criança e me identificar com elas, logo passei a ser ministra e líder delas. Tive minhas primeiras experiências com Deus e me apaixonei por sua obra e decidi servi-lo por toda a minha vida. Mesmo sendo tão nova, sabia muito bem o que eu queria. Mas, paralelo a isso, eu observava que tinha divisões entre evangélicos e católicos e até mesmo dentro da igreja evangélica. Tinha os mais pentecostais, os mais tradicionais, as tais igrejas com doutrina, sem doutrina, bem confuso, que só nos afastava e criava rinchas bobas. Também partia meu coração quando eu convidava uma amiguinha católica para ir na minha igreja, mas eu não podia ir na igreja dela. E pior, ficava constrangida quando tinha o tal do apelo para ela aceitar Jesus, pois via que o tal aceitar Jesus era vir para a mesma igreja. Ninguém se importava se a pessoa tinha vida com Deus, era honesta e de caráter. Se não era da mesma denominação, não era considerada cristã, muito menos salva. Mas apesar de me incomodar, eu era criança e não entendia e acabei deixando para lá. Os anos se passaram, passei por várias denominações evangélicas diferentes, desde as mais tradicionais até chegar em uma que eu me identificasse mais. Mas nunca engoli muitas divisões, até mesmo dentro da própria igreja evangélica. Às vezes me causava um pouco e parava de frequentar por um tempo, mas o meu amor por Jesus permanecia. Em 2005 para 2006, comecei a trabalhar e tinha folga só de 15 em 15 dias. E ia cada vez menos na igreja. Mas sentia falta de ouvir a palavra, tinha sede de Deus, procurava na TV, no rádio, algo que me alimentasse espiritualmente. Mas apesar de ser evangélico, os programas evangélicos não tinha, me causava náuseas, na verdade. Porém, uma noite, mudando de canal, encontrei um homem falando algo que aqueceu meu coração. Ele falava de uma maneira engraçada, verdades que sacudia e me fazia pensar, ao mesmo tempo que me fazia rir. Falava as verdades que vinham como tapa na minha cara, um sacode para nós cristãos, pois não existe meio termo, ou você é cristão ou você não é. Me apaixonei pelas ministrações daquele homem de Deus, porém tinha um pequeno problema. Ele era um padre. Como assim uma evangélica ouvindo mensagem de um padre? E pior, tudo que ele dizia fazia eco no meu coração. Foi assim que conheci o querido e saudoso Padre Léo. E nunca mais deixei de ouvi-lo. Me alimentava de suas ministrações, seus ensinamentos, e me fazia muito bem. Descobri que tinha mensagens pela rádio. E aí, quando eu estava em casa, eu também ouvia. Minha mãe, que era uma crente tradicionalista, ouvia e ficava maravilhada. Até descobri que era um padre. Quase me matou. Até perdão para Deus ela pediu por ter ouvido um padre. Mas ela falava... mas ao mesmo tempo ela também ficava balançada. Mas é claro que não dava o braço a torcer e dizia: é um homem de Deus, só está no lugar errado. E isso me doía. Eu tentava explicar para ela que não precisávamos deixar de ouvir algo só porque não concordávamos ou pensávamos diferente. Dava o exemplo: mãe, é como se tivéssemos um prato de comida com arroz, feijão, bife, batata frita. Se tem um legumes apenas que a senhora não gosta, a senhora não vai jogar o prato inteiro no lixo por conta daquele detalhe. Tira o que a senhora não gosta, mas se alimenta do que faz bem. E vamos lá. Da mesma maneira, devemos fazer quando ouvimos algo. Costumo dizer que não ouço todas as mensagens de pastor pelo simples fato de ser pastor, da mesma forma que não deixo de ouvir pelo fato de ser padre. Ultimamente eu escuto mais padre. Começou aí uma briga interior, pois essa visão me fazia tão bem, mas ao mesmo tempo não podia compartilhar com as pessoas, pois ninguém me entendia.
Como pode um evangélico ouvir o padre? A partir daí, tomei uma decisão. Ao conversar com alguém, iria falar do amor de Deus e trocar experiências, sem perguntar qual a religião dela, pois percebia que somos julgados pelas pessoas. Elas tiram seus próprios conceitos sobre nós sem mesmo os conhecer, a partir do momento que sabe qual a religião que a gente frequenta. Até eu mesmo, quando a pessoa já falava que era numa igreja tradicional, eu já me fechava e criava o bloqueio. Então decidi, vou conversar sem falar de religião. E foi o que deu certo, pois o princípio é o mesmo: Jesus, seu amor e seu ensinamento. Percebi que o segredo era falar do que realmente importa, sem ficar discutindo diferença. Mas continuava me sentindo um ET, pois era muito difícil encontrar quem pensasse como eu. Não tinha liberdade de compartilhar essa paixão que me incendiava cada dia mais. Quando deixava escapar algo sobre esse assunto, era criticada. Fui obrigada a ouvir de algumas pessoas que eu ainda estava indecisa, não sabia o que eu queria. Mas muito pelo contrário, sabia muito bem o que eu queria. Queria servir a Deus, fazer o que Jesus nos ensinou, amar o próximo, dividir experiências e aprender uns com os outros, independente de religião. O que eu queria era viver a unidade sem nem saber que ela existia. Vivia essa paixão em silêncio, eu e Deus, mas às vezes a sede em compartilhar o que nos faz bem é tão grande que quando menos via já tinha postado algo na rede social, aí vinha as enxurradas de crítica. Como assim? Você não é evangélica? Para não discutir, me reservava a viver essa experiência maravilhosa, achando que eu era a única que pensava assim. Até que em 2009, mais precisamente dia 19 de outubro de 2009, estava eu no culto na minha comunidade, no culto da manhã, quando de repente o pastor Danésio anuncia no final do culto que à noite iríamos receber a visita de um padre que iria ministrar sobre a unidade da igreja. Eu quase caí da cadeira, pois como assim um padre numa igreja evangélica? Preciso ver isso, não posso perder. Não costumava ir no culto da noite, porque eu estava no trabalho à noite, mas dei um jeito e fui. Não vi a hora de chegar à noite. Queria muito entender o que seria isso, padres e pastores juntos. Chegando lá, meu coração ardia tanto de alegria, que parecia que eu ia infartar. Descobri que o que queimava em meu coração não era só em mim. Havia encontros de pastores e padres que se reuniam para orarem juntos, que existia um clamor pela unidade da igreja, que mais pessoas estavam sedentas como eu. Só conseguia pensar que se eu, humana, estava feliz com aquela união, imagine o paizinho do céu. Glória a Jesus Nazaré. O padre a ministrar foi o italiano Matteo Calisi e o intérprete foi o padre Maciel. A ministração foi sobre o ecumenismo. Foi aí que descobri que o que ardia em meu coração se chamava unidade da igreja e que eu não era a única que estava sedenta por isso. A partir daí me apaixonei ainda mais pelos meus irmãos evangélicos e pelos irmãos católicos e quis viver ainda mais essa unidade de amor e respeito. Porque o que une é mais do que qualquer divergência que pensamos. E cheguei à conclusão que o Evangelho de Jesus é tão simples, mas tão simples, que os homens acharam simples demais e criaram as religiões para complicar. Santo é o Senhor. E depois disso ainda veio esse Papa maravilhoso, que para mim é o maior exemplo de imitador de Cristo, pois ele verdadeiramente espelha Jesus. Ano passado vim em Cristo pela primeira vez e desde então quero viver esse evangelho do reino, essa boa notícia por onde eu passar. Essa sou eu, uma cristã que por acaso frequenta uma igreja evangélica, mas o que realmente quero para a minha vida é viver a simplicidade de Jesus. Glória a Deus, aleluia! E aí, para fechar, eu quero que a gente louva junto esse louvor que é... Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e sorriu. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como
chegar ao fim.